pessoal, tudo bem? A gente chega ao 8º episódio do nosso programa Olhares Juvenis. Essa incrível parceria que está acontecendo entre o Departamento Nacional de Escola Dominical e a Confederação de Juvenis. É isso aí, a ideia é criar um ambiente para a gente refletir sobre a palavra de Deus. Então, essa temporada do programa Olhares Juvenis trata desta revista aqui, Crescer, sobre fé, maturidade e relacionamentos. A gente chamou a galera para discutir cada uma das lições. São 23 episódios, porque são 23 lições, e a gente chega aqui no 8º episódio. Nesse 8º episódio, a gente se encontra naquela unidade da revista que fala sobre as cartas do Novo Testamento e como elas ajudam a gente a pensar para a maturidade. E esse episódio a gente fala sobre a igreja de Tessalônica e os mistérios da vida. É isso aí. E para esse bate-papo, eu tenho o prazer de contar aqui com a presida geral. Então, a gente está aqui com a Roberta, presidenta da Confederação de Juvenis. Seja bem-vinda, Roberta. Dá um oi para a galera. Oi, pastora. Obrigada. Gente, gostaria de dar um oi geral aí para você que está vendo esse vídeo e dizer que é um prazer participar dessa parceria aí com a Escola Dominical. E se você puder, eu venho pedir para que você acompanhe todos os episódios e não fique de fora de nada, porque vai ser um momento muito gostoso acompanhar toda essa trajetória da revista. Que legal! E presida também, a gente conta, tem a presidente da Confederação e a gente conta com outra presida aqui também, que é a Alice, presidenta da Federação de Juvenis da 3ª Região. Querida Alice, seja bem-vinda, dá um oi para a galera também. Muito obrigada, pastora. Salve, pessoal! Nós estamos aqui com mais um episódio dessa série que tá ficando incrível. Então, galera, não percam, tá bom? Para quem não me conhece, a pastora já disse, eu tô na federação, né, aqui da 3ª Região, mas esse programa, ele é para todas as regiões, então, salve, galera, de tudo quanto é lugar desse nosso Brasil, viu? Sejam muito bem acolhidos aqui com a gente, tá bom? Então, gente, a gente vai falar sobre 1 Tessalonicenses, que eu não sei se vocês sabem, é o documento mais antigo do Novo Testamento. E esse texto vai ajudar a gente a pensar sobre os desafios, sobre os mistérios da fé. A vida da gente está cheia de perguntas não respondidas, né? E quanto mais a gente vai ficando mais velho, mais pergunta vem. Eu preciso dizer isso para você, perguntas que a gente não tem resposta. E, às vezes, é só a nossa fé que vai ajudar a gente a lidar com algumas coisas que a gente não sabe. E saber lidar com os mistérios da vida e com os mistérios da fé é também um traço de quem busca maturidade, né? A maturidade cristã ajuda a gente a saber lidar também com aquilo que a gente não consegue conhecer por inteiro. A igreja de Tessalônica, ela estava com algumas dúvidas a respeito da volta de Jesus, da parousia, né? Que quer dizer essa volta de Jesus, a respeito do julgamento final, especialmente com o que ia acontecer com quem já tinha morrido. Eles achavam que a volta de Jesus ia acontecer logo, e aí eles estavam na dúvida. Bem, mas quem morreu antes? Como é que vai ser? E aí, isso estava gerando uma confusão, uma desesperança, e Paulo precisou dialogar, né? Na carta, ele precisou tocar nesse assunto, porque ele precisava cuidar daquela comunidade. Quando você lê esse texto, Roberta, o que de importante você destaca nele? Assim, de importância que eu destaquei é como Paulo se posiciona perante essa situação. Ele fala de uma forma muito segura para as pessoas. E essa para mim é uma importância muito grande, porque não adianta você querer confortar alguém, trazer uma verdade, se você não está seguro nela, entendeu? Então, eu acho que foi muito importante Paulo dizer essas palavras, mas dizer com uma certa autoridade, crendo naquilo e passando muita segurança no que ele estava dizendo. Legal, legal. Alice, você percebe alguma coisa? Você tem alguma coisa que você, ao ler o texto bíblico, você queria destacar?
Eu acho muito legal o carinho que Paulo expressa quando ele mostra uma certa empatia pelas dúvidas do povo. Eles estavam aflitos, né? E aí Paulo vai lá e escreve para eles no sentido de, tipo, vocês não precisam ter medo disso, porque eles voltarão conosco, eles virão primeiro e nós ficaremos com Jesus juntos. E eu acho bonito isso, dele virar e ter empatia e ser carinhoso, mesmo que por uma carta, né? Que lembra muito a nossa vida atual, né? Que eles não estavam juntos fisicamente, o contato deles não era direto, mas ele conseguiu expressar, ele conseguiu consolar essas pessoas, mesmo não sendo o contato direto, era uma carta. Então, sei lá, na nossa realidade ajuda bastante pensar assim também. Muito, muito legal isso. E eu não sei como é que vocês perceberam isso. O tema da volta de Jesus, o tema da volta voltou bem forte nessa pandemia, né? Muita gente falando disso o tempo todo, algumas pessoas com muito medo, com muita dúvida, com muita confusão. Ô, Alice, você acha que ainda hoje existem pessoas com dúvidas parecidas, como aquelas lá da igreja de Tessalônica? E como a gente pode ajudar essas pessoas? Eu acho que sim, eu acredito que todo cristão em algum momento fica com dúvidas parecidas com a de Tessalônica, né, sobre a volta de Jesus, sobre como será após a morte, que é uma coisa que não é tangível, né, é literalmente pela fé, e aí a gente acaba tendo muitas dúvidas. Mas eu acho que a melhor maneira de agir, de consolar outras pessoas e de consolar até nós mesmos é na palavra de Deus, porque quando a gente lê essa carta de Tessalônica mesmo, a gente já se sente melhor com isso, porque a gente pensa, bom, eu não estou sozinho nas minhas dúvidas, mas as pessoas que tiveram dúvidas também tiveram algumas respostas, e eu posso usar isso para a minha vida também. Então, acho que o melhor que a gente tem é a palavra mesmo. Que legal isso que você está falando, né? Agora, Roberta, a lição mostra para a gente algumas maneiras de lidar com os mistérios da vida. Qual assim, do que a lição aponta, o que te chama mais atenção e por quê? Então, o que mais me chamou a atenção é de uma das maneiras que a gente pode, assim, apoiar uns aos outros nessas dúvidas foi a primeira, né? De caminhar em discipulado com pessoas mais experientes, assim. Porque creio eu que se a pessoa ela é mais velha, provavelmente ela já teve essas dúvidas que eu já tive. E um exemplo muito claro para mim é a minha avó. Quando eu era pequenininha, eu tinha muita dúvida, muita, muita, muita. E tinham coisas que nem ela sabia a resposta. E aí ela falava assim: olha, você pega um caderninho, anota tudo que você tá tendo dúvida, e quando você morrer, você pergunta para Deus. Mas essa parte. Sim. Mas essa parte dessa explicação que Paulo tá trazendo, né? Que primeiro os mortos vão ressuscitar, né? Tipo, enfim, receber um novo corpo e depois a gente que tá vivo vai com eles. Eu lembro da minha avó me explicando isso. E quando eu era criança, assim, eu não tinha o hábito de ler a Bíblia, eu só fui acrescentando quando eu fui crescendo, né? Até porque eu achava um pouco chato ficar lendo uma Bíblia que não tem figura e tudo mais. E eu acho que essa base que ela já foi me dando antes de eu começar a ler de verdade, assim, bonitinha a Bíblia, foi muito importante para mim, naquele momento. Então, essa forma de caminhar em discipulado, de sempre conversar, trocar ideia e expor a sua dúvida para que alguém possa responder é muito da hora, muito top. Que legal, que legal. Alice, você tem alguma das maneiras de lidar com os mistérios da vida que te chamou a atenção? Outra coisa que você queria destacar também? Eu gostei de uma das maneiras que ele disse, que era animar e sustentar as pessoas com palavras de consolo, mas palavras certas. Esse termo, palavras certas, me chamou muita atenção, porque me fez pensar que não é de qualquer jeito que a gente consola o outro, né? Tem a ver muito com usar a base bíblica, com usar as palavras de consolo que Deus, Jesus, já mostra pra gente, porque ele traz muitas dessas palavras através dele mesmo, de Jesus falando, ou dos profetas, dos apóstolos. Então eu acho muito interessante, porque às vezes a gente quer falar e pensa, ai, mas como é que eu falo? Ou fala de qualquer jeito e depois pensa, putz, não devia ter falado desse jeito. Aqui já traz essa ideia, né? Como é que você fala? Você fala usando aquele que com certeza vai estar certo, né? Que é Deus, que é Jesus,
na palavra dele. Então eu gostei muito dessa parte. Até porque também cada pessoa é diferente, né? Cada um tem o seu jeitinho de entender, de questionar. Quando você não usa algo genérico para todo mundo, mas direcionado assim certinho, como a própria lição disse, né? Palavras certas, acho que funciona muito. Meninas, a gente está caminhando para o final do nosso episódio e eu queria fazer uma pergunta assim para vocês duas, queria pedir para vocês duas, né? Cada uma responder ao seu tempo. Alice, como é que essa experiência, né, da Igreja de Tessalônica, a partir de tudo que você estudou nessa lição, como é que você acha que ajuda a sua galera, te ajuda a encarar os desafios, né, que a própria adolescência traz para a gente? Eu acho que a experiência de Tessalônica, né, é uma experiência de uma igreja. Então, a gente juvenil, enquanto parte da igreja, pode se identificar muito com isso, pode se identificar muito com essas dúvidas e também com essas respostas. Então, eu acho que essa lição, esses textos, né, que trazem toda a história da primeira carta de Tessalônica, podem ajudar muito nesse sentido de responder perguntas, que nós também queremos respostas. Mas quando a gente pega textos como esse, a gente vê que não é coisa de quem não sabe, mas é coisa de quem está eternamente aprendendo, que é o caso do cristão, né? A gente vai viver a vida aprendendo mais sobre Deus, sobre a palavra dele. Que legal isso que você falou. E a gente não precisa ter medo das dúvidas, né? As dúvidas, elas são oportunidades de crescimento incríveis, assim. A gente tem que ter coragem de perguntar. E estar em comunidade ajuda a gente a ter essa possibilidade. A gente está aqui partilhando os nossos olhares sobre a vida, né? Robertinha, como é que você acha que ajuda adolescentes a encarar o desafio, os desafios da vida, essa lição? Eu acho que essa lição mostra que, assim, não é só você que está lendo essa lição, que está tendo contato com o que a lição está trazendo, não é só você que tem dúvida. Todos um dia vão ter. E quando você encontra... Assim, eu entendo também que a lição é como se fosse um consolo também, né? Porque traz maneiras para você se apoiar quando você tem essas dúvidas. E traz todo um contexto. E dizem, né, que a Bíblia é como se fosse o manual da vida. E principalmente os mistérios da fé, assim, mexem diretamente com a nossa vida, né? Então, eu acho que ajuda muito você não só ter a dúvida e ficar só questionando e ficar tendo aquele pensamento espiral que não sai do lugar, sabe? Mas é importante você abrir a Bíblia e encontrar realmente respostas, sim, respostas do reino, respostas que são de Deus para você. Ai, que coisa bonita, gente. Eu termino esse episódio lendo o finalzinho dessa revista que diz assim, ó: diversos desafios e mistérios estarão diante de nós com grande potencial de nos desanimar. Há, porém, um caminho preparado por Deus a fim de nos conduzir com maturidade na fé. Caminho esse apontado pela experiência desta jovem comunidade cristã. Que a gente encare com fé os mistérios, os desafios e os conflitos da nossa jornada, sempre nos animando e consolando em amor e boas e certas e verdadeiras palavras, né? Deus é amor. E tudo que Ele preparou para a gente, ainda que a gente não conheça completamente, é um caminho de paz, de alegria, de justiça. Gente, terminamos aqui. Foi muito bom essa primeira experiência de conversar com vocês. É o momento de dizer tchau, de dar tchau para a galera, né? Então, eu vou deixar aqui, vou pedir a Roberta para dar tchau e depois a Alice para dar tchau. E aí a gente vai terminando por aqui esse episódio. Gente, obrigada para você que ficou até o final. Obrigada para você que está aqui acompanhando com a gente. Espero que essa lição tenha acrescentado e acrescente ainda muito mais na sua vida. E beijo para você, juvenil, que está em São Paulo, que está lá em Manaus, que está em Rondônia, que está em João Pessoa, Rio Grande do Sul. Tamo junto. Beijos. É isso aí, galera. E que vocês possam aprender, assim como nós aprendemos com essa lição, que vocês consigam trabalhar isso na igreja de vocês, porque o que a gente aprende é para levar para os outros também, o que Deus nos ensina. Ele espere que nós
possamos passar para frente, tá bom? Então, que seja de onde for que você venha, que seja de onde for que você esteja, que você também esteja espalhando essa mensagem, espalhando esse novo ensinamento, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Lembrando de curtir, compartilhar esse vídeo ou esse episódio aí em podcast, maratonar os outros episódios, acompanhar a gente por aqui. Eu já quero te convidar para o próximo episódio, que a gente vai falar de Timóteo, episódio 9. Tá imperdível, gente. Até a próxima. Obrigada, meninas. A gente se vê por aí. Um beijo. Tchau.